Nos últimos anos do século XVII, precisamente em 1685, o pedreiro e empreiteiro Antônio Fernandes Matos construiu uma fortificação no Recife, a Fortaleza da Madre de Deus, em São Pedro. Em troca, Matos recebeu a patente de capitão da fortificação, além do direito de explorar a área aterrada para construir o forte. Bom, o caso de Matos é interessante, poderíamos até discutir muitas questões, muitas outras questões. Mas eu quero saber sobre as patentes militares, que foi um ponto que a gente levantou no bloco anterior. Já que muitos sujeitos almejavam ou recebiam como premiação essas patentes. Então, o que significava receber uma patente militar naquela sociedade, no período colonial? Bem, isso é uma pergunta que, inclusive, a gente não tem na historiografia, né? O que significava efetivamente você ter uma patente militar? É interessante a gente pensar, tem várias perspectivas, né? Por que era importante você ter uma patente militar? Primeiro, pelo espaço de prestígio, né? Dentro da ideia da cultura política, né, da época, você ter uma patente militar era você ter isenção, né? Era você ter prestígio, era você ter reconhecimento social, né, era você ter um espaço de comando, né, um espaço cimeiro dentro da sociedade. Então, você buscar ascender dentro de uma hierarquia militar era você também ocupar espaços cada vez mais de representatividade local. Ao mesmo tempo que essa ideia de você ter patente se vincula à cultura política da época pela lógica do que a gente chama, né, do conceito da economia do dom, ou seja, de serviços remuneratórios, do dom e do contradom. Você, nesse caso que você está citando aí, né, é um serviço prestado por um determinado sujeito e ele, em troca, recebe uma patente militar, um espaço de comando, um espaço de prestígio, um espaço de poder e de isenções. Então, as patentes... Se tu me permite, deixa eu só interromper um pouquinho. Eu queria só abrir um parêntese nessa questão do dom, né, que você falou. Isso seria o direito do rei de conceder um título, um posto, né, enfim, uma recompensa ao seu vassalo, seria isso? Isso, exatamente. Né? A gente encontra muito na documentação sujeitos que gastavam de suas fazendas para construir algo, nesse caso uma fortificação, e obviamente que o rei precisava remunerar de alguma forma. Então as patentes militares entram ou fazem parte também dessas lógicas de remuneração. Então a gente observa isso muito dentro da documentação. E é sobre aquilo que a gente já estava falando em blocos anteriores, né? Ou seja, a sociedade colonial, ela surge com a ideia de conquista. Ela é efetivamente um espaço de guerra, né? Ou seja, o rei de Portugal necessita de súditos que possam atuar junto a ele no sentido de assegurar a sua presença, a sua figura, a sua jurisdição, enfim, nesses locais. E você prestar um serviço ao rei, né, e você remunerá-lo com uma patente, é uma forma de você estabelecer ali um diálogo, né, você estabelecer uma aliança, uma aproximação. Então, em grande medida, em parte, a lógica das patentes militares também está bastante vinculada a essa questão dos serviços remuneratórios, como aconteceu, por exemplo, com o Henrique Dias, né, com a famosa tropa de negros, onde eles vão receber, né, patentes militares, tá? E outras patentes, obviamente, não. O conceito de patente também, no sentido geral, ela faz parte dessa lógica, né? Muitos governadores vão receber, né, espaços, né, para administrar em função dos serviços que ele havia prestado. Então, isso também faz parte daquela época. A ideia das patentes militares também. Por outro lado, a gente tem... Na verdade, a gente não tem trabalhos que expliquem o que é efetivamente a importância de uma patente militar. O que observamos na documentação e nos trabalhos é que praticamente todo mundo que trabalha com história social e desenvolve uma trajetória, né, de familiares, né, de sujeitos, também aparecem patentes militares ali vinculadas. Né, quase que inerente, ou seja, faz parte da construção daquela sociedade, né, você ter sujeitos que exercem patentes militares. E a gente, em geral, vê discorrer isso nos trabalhos,
mas não busca explicar isso, simplesmente coloca, né, como sendo uma patente militar um espaço de importância, ponto, morreu. Mas a gente não tem dimensão, por exemplo, qual a hierarquia militar, né? Qual a importância de se ter aquela patente militar, especificamente falando, né? Mesmo eu que sou da área, né, que trabalho com esse espaço, é muito difícil você identificar uma hierarquia, né? Para você falar que um determinado posto é importante, seria bom você colocá-lo dentro. Qual é a hierarquia prevista, né? Para a gente ter uma noção dentro dos espaços militares onde é que ele ocupa. Eu consegui fazer isso na minha tese para a segunda metade do século XVIII. Então, é possível observar dentro da documentação uma hierarquia, né? Então, a gente vai ter o coronel, o tenente-coronel, o sargento-mor, capitão, tenente e alferes. Aí, quando você localiza o sujeito dentro dessa hierarquia, você começa a ter uma dimensão do espaço que ele também ocupa dentro da estrutura militar, tá? Mas isso não é algo dado, né? Nem pela historiografia e nem mesmo pelas fontes. Porque se a gente pega o mesmo exército e vai para o século XVII, essa mesma tropa ganha novas hierarquias. E ela, em Pernambuco é uma, no estado do Maranhão é outra, no Rio de Janeiro é outra. Por quê? Na verdade, o exército está em processo de construção, né? Ele está ali no século XVII ainda se gestando. Essa tropa regular é algo muito específico da construção da época moderna. Então, a partir das sociedades coloniais também, que vão ter a necessidade de se ter tropas permanentes, né? E aí as hierarquias ainda eram muito indefinidas. E isso a gente nota claramente na documentação. E quando a gente vai para as milícias e para as ordenanças, é que aparecem ainda mais cargos e muitas vezes patentes que a gente nunca viu em canto nenhum. Quando a gente está olhando, por exemplo, aqui o arquivo, né, o APEG, aqui em Pernambuco, aparecem patentes que eu nunca vi na minha vida, né? Então, ainda temos uma dificuldade enorme de ter uma dimensão, de meio que um organograma, né, de uma hierarquia militar, como a gente tem, por exemplo, para as câmaras municipais, onde a gente sabe especificamente quais eram os cargos, né, a hierarquia, e a gente consegue colocar cada sujeito dentro desse espaço. No militar, a gente ainda não consegue fazer isso, né, apesar de termos, né, o meu trabalho consegue pontuar isso para a segunda metade do século XVIII, já é algo, né, já é um elemento que a gente pode pensar, mas ainda muita coisa precisa ser feita. E aí, essa ideia de trazer o significado das patentes militares me parece que também parte dessa necessidade da gente criar esse organograma de que hierarquia é essa que a gente está falando, né, para inserir esses sujeitos como militares por meio dessas patentes remuneratórias ou não que eles recebiam em determinadas épocas. Certo, eu tenho duas, na verdade, um comentário e uma questão a fazer sobre isso. A primeira que parece que, muito mais no sentido de um comentário, que então essas patentes em uma sociedade marcada pela guerra, pela presença militar, essas patentes parecem um elemento de negociação da coroa junto com os elementos, principalmente os elementos locais, e talvez até por isso você tenha um número significativo de sujeitos locais que estão incorporados nas tropas, né? Bom, essa é uma questão que me pareceu, se você puder comentar. E o outro ponto é o seguinte, aí é uma pergunta mais objetiva. Essas patentes que são concedidas, elas são mais comuns nas tropas pagas, nas ordenanças, né? Ou elas estão presentes nas duas de modo diferente, né? Como é que você pensa essa questão? Então, eu penso sim a questão de alianças, né, por meio das patentes militares, embora também não sou capaz de generalizar, que todas elas partem desse pressuposto. Acho que vai depender muito da lógica de distribuição, a forma como ela é alcançada. Então a gente pode encontrar outros padrões, vamos dizer assim, de concessão dessas patentes militares, mas o que me parece é que as pessoas buscam patentes militares, né? Quando a gente observa, né, os sujeitos, por mais variados que fossem, né, seja das elites, seja os artífices, né, buscando patentes, tendo patentes militares, não me parece que também isso seja apenas algo dado pelo rei, mas é algo que eles buscam e que tem uma referência para aquela sociedade que a gente ainda não sabe qual é, porque se negligencia isso, né? Simplesmente pontua, ele também é um militar, também tem uma patente militar e passa por isso, né? Mas não se para pensar que isso tem um significado naquela sociedade. Muita gente tem patente militar, né, que a gente trabalha. Então, eu acho que a gente está nesse tema que precisa ainda de muitas pesquisas para poder trazer algumas explicações. E sobre as patentes, a gente separando por tropas, não existe uma classificação única, né? Existem patentes que estão na tropa regular, mas
tem outras patentes que são das ordenanças, tem outras patentes, né, por exemplo, a Capitão do Mato. A patente de Capitão do Mato é algo muito específico da colônia e que não faz parte da tropa regular, né, que ela vai ganhando. E tem patentes que existiam no século XVII que me parece que não existem no século XVIII, e vice-versa. Outras patentes que vão se criando em meio à necessidade, por exemplo, de se estabelecer alianças, né, com determinados potentados locais. A gente vai ter tropas que não eram institucionais, como a tropa de Henrique Dias, e o rei termina institucionalizando, ou seja, trazendo, colocando como parte da coroa portuguesa, dos serviços, das remunerações e tal. Enfim, é muita coisa assim que a gente ainda precisa esclarecer, mas muito pano para manga ainda para se pesquisar nessa área dos militares na sociedade colonial.